tarde! Vamos começar hoje mais um Papo no Sofá. E o assunto de hoje é bem sério, nós vamos falar sobre o crime. Então, mandem suas perguntas lá no nosso Twitter, @paponosofá, com a hashtag falando sobre o crime. Então, galerinha, já chegou aqui uma pergunta no nosso Twitter, e a pergunta é: o que é desvio social? Desvio social é um modo de agir do indivíduo que não está de acordo com as normas ou os valores mantidos pelos membros da sociedade. Basicamente, desvio é alterar o caminho natural que pode prejudicá-lo ou que não lhe agrada. Agora nós vamos falar com a nossa repórter Caroline Abreu, que está nas ruas de Ceilândia. É isso mesmo, Isabel. Estamos aqui com a pesquisadora Sofia. Então, Sofia, sobre o crime de desvio social, quais são os fatores do desvio social? Bom, ao longo dos últimos 100 anos foram realizadas pesquisas para saber quais eram as causas do desvio social. E eles chegaram a uma conclusão que poderia ser fatores biológicos. A biologia poderia afetar no desvio social do ser humano. Então, Sofia, quais são as características que distinguem se a pessoa vai ter o desvio ou não? Bom, tem várias características, mas assim, os principais que a gente pode saber olhando é o formato do queixo, se a testa é grande ou não, o peso, entre outras coisas que é muito aleatórias. E mais uma perguntinha. E o controle social, o que é? Bom, controle social é uma forma de compartilhamento de poder da decisão entre o Estado e a sociedade sobre as políticas. Um instrumento e uma expressão da democracia e da cidadania. Não esqueçam de mandar as suas perguntas. E agora nós vamos voltar com as nossas repórteres que estão nas ruas. Boa tarde, estamos aqui na Ceilândia, onde o crime cresceu muito nos últimos anos. E eu vou chamar agora a socióloga Kayla, que mora aqui na Ceilândia. Kayla, por favor. Boa tarde, tudo bom? Kayla, qual é a explicação socióloga para o crime no Brasil? De acordo com a sociologia, o crime é visto como muito normal hoje em dia. E a prisão no Brasil, como é que é? Então, está bastante precária, todas as prisões hiperlotadas. Meu Deus, um assalto! Um assalto, meu Deus! Meu Deus do céu, vamos sair daqui! Se ela permitir, eu vou entrevistá-la. Venha comigo, Kayla. Meu Deus, que absurdo! Tá vendo como é que o crime corre solto nas ruas? Nem a nossa repórter escapou de uma situação dessas. Pois é, infelizmente. Mas agora nós vamos entrar com uma transmissão ao vivo com nossa advogada Abimael. Boa tarde, Abimael. Fala aí pra galerinha de casa o que é habeas corpus. Boa tarde, Isabel. Eu vou falar um pouquinho o significado do habeas corpus. Significa o que tenhas o teu corpo. É uma expressão originária do latim. Habeas corpus é uma medida jurídica para proteger indivíduos que estão tendo sua liberdade infringida. É um direito do cidadão e está na Constituição brasileira. O habeas corpus é um chamado de remédio judicial ou constitucional, pois ele tem o poder de cessar a violência e coerção que indivíduos possam estar sofrendo. Existem dois tipos de habeas corpus: o habeas corpus preventivo, também conhecido como salvo-conduto, e o habeas corpus liberatório. O habeas corpus condena atos administrativos praticados por qualquer agente, independente se são autoridades ou não, atos judiciários e atos praticados por cidadãos. Muitas vezes, o habeas corpus é um instrumento para advogados criminais solicitarem a liberdade provisória de seu cliente, que é quando a pessoa solicita para responder um processo em liberdade. Uma vez que o habeas corpus é concedido em casos onde a liberdade está sendo proibida, o habeas corpus ele tem duas divisões, que é o habeas corpus preventivo, que esse tipo de habeas corpus é concedido apenas em uma situação de ameaça à liberdade de locomoção de uma pessoa. Por isso, ele é chamado de preventivo. Neste caso, ainda não há um fato consumado, é apenas para prevenir quando alguém está sendo coagido ou ameaçado. Então, o juiz expede um salvo-conduto.
E tem também o habeas corpus liberatório, ou repressivo. O habeas corpus liberatório também é chamado de repressivo, tem o objetivo de afastar qualquer tipo de constrangimento ilegal à liberdade de uma pessoa. O habeas corpus é expedido por um juiz ou tribunal competente. Muito obrigado, Isabel, espero ter ajudado e estou aqui ao seu dispor para responder mais perguntas. Interessante. E depois a gente aprender um pouco sobre habeas corpus, aqui na internet, doutor, chegou mais algumas perguntinhas para você. A galerinha tá querendo saber o que é imputabilidade e crime inafiançável. Antes do doutor responder, vou dar um recadinho para vocês. Gente, não esqueçam de votar na nossa pesquisa online sobre o crime. Mais punição ou mais educação? E também podem mandar vídeos falando a opinião de vocês. Vai aparecer no final do nosso programa. Vamos lá responder mais uma, né? Vocês querem saber o significado de imputabilidade? Corresponde à capacidade de atribuir a alguém a responsabilidade por um delito. O termo é utilizado no direito penal, que determina aquelas pessoas que se pode imputar penas, ou seja, que elas são imputáveis. Significa que esses indivíduos estavam em plenas condições físicas e mentais e tinham consciência do ato que comentaram ser um crime ou uma contravenção. Doenças mentais ou desenvolvimento mental incompleto só podem ser usados para liberar o sujeito da imputabilidade caso se comprove que no momento do delito o indivíduo se encontrava privado de qualquer possibilidade de entendimento e autodeterminação. No artigo 26 do Código Penal Brasileiro, ainda registra que os menores de 18 anos são inimputáveis, ou seja, não são possíveis de assumir responsabilidade pelos crimes que cometem. A inimputabilidade é um dos termos de culpabilidade. O conceito não é unânime na doutrina jurídica, mas existe também entendimento de que a culpabilidade é formada pelas seguintes dimensões: imputabilidade, possibilidade de conhecimento da ilicitude, se o sujeito estava em condições de entender que o ato a ser cometido era ilícito, ou seja, possível de pena. Exigibilidade da conduta diversa, se no momento era possível que o agente tomasse outra atitude. Crime inafiançável é o crime cuja fiança é inadmissível, ou seja, quem cometer um crime que é inafiançável não poderá recorrer ao pagamento de uma fiança para a liberdade. O instituto da fiança, por exemplo, é alargado, pois na lei velha o delegado da polícia só poderá arbitrar fiança nos crimes apenados como detenção. No Brasil, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, considera 5 tipos de crime como tal: racismo, prática de tortura, tráfico de entorpecentes e drogas afins, crimes hediondos, terrorismo e ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. É importante citar que a Lei 8.072, conhecida como Lei dos Crimes Hediondos, traz detalhes sobre essa classificação especial de crimes inafiançáveis. De acordo com seu artigo 1º, são considerados crimes hediondos: homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda cometido por um só agente, é homicídio qualificado; latrocínio, extorsão qualificada pela morte, extorsão mediante sequestro e na forma qualificada; estupro, estupro de vulnerável, epidemia com resultado morte; e falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Espero ter ajudado. Muito obrigado. Obrigada, doutora Abimael, pelas respostas. Enfim, agora, galerinha, nós vamos mostrar para vocês o resultado da nossa pesquisa online sobre o crime: mais educação ou mais punição? E como podemos ver na sua telinha aí, que foi uma pesquisa muito acirrada. E agora nós iremos assistir sobre a pesquisa, as opiniões dadas pelos nossos telespectadores. Com relação assim, ao crime, com certeza a educação seria
né, mais interessante do que a punição propriamente dita. Agora, a punição está muito também ligada à questão cultural, né, do país, do povo, né, no nosso caso especificamente do brasileiro. Mas sem dúvida nenhuma, se eu tivesse que opinar, a educação seria muito mais interessante do que simplesmente punir. Porque a gente sabe que num sistema carcerário que a gente conhece como está hoje em dia, não faz com que as pessoas não tenham uma reabilitação, uma reintegração de fato à sociedade. Então havia uma punição e, na verdade, é uma universidade do crime. As pessoas parecem que ficam piores do que quando entram. Respeito à punição, à educação, os jovens, crianças, adultos, adolescentes, toda a faixa etária precisa ser educada para o bem, para que possam refletir e possam crescer, ser pessoas do bem. Mas sem a educação, não podemos cobrar uma pessoa que não tem condições de ser educada para o bem. Então, as pessoas que estão na violência é porque sobrevivem na violência, na falta de cuidado da família, do Estado, ausência de Estado, ausência de governo. E nós precisamos ter famílias educadas para o bem, mas isso precisa de um grande investimento a partir da família, do berço e da condição de moradia, condição de trabalho. E só assim as crianças, tendo realmente um suporte, eles possam crescer, serem bons adolescentes, bons jovens e bons adultos também no nosso país. Então, a questão do crime, ela tem que ser avaliada sobre vários perfis. A ideia do crime, ela não é uma ideia isolada. Quando a gente fala em crime, obviamente infrações, seja por menor ou por adultos, ela tem uma trajetória, tem uma história. Então, o menor, para chegar a cometer um crime, né, provavelmente, ele pode ter tido eu acredito muito nisso, uma questão de vida mesmo. A vida dele tem uma estrutura de desorientação, de privações, de infraestrutura deficiente. Então tudo isso, tá, traduz uma situação de vulnerabilidade, deixa as pessoas mais vulneráveis a atitudes de infração, certo? Então se você propicia às pessoas acesso à informação, acompanhamento, né, o próprio papel da escola, o papel do Estado, ou seja, você permitir que as pessoas tenham acesso à informação, à educação, tenham infraestrutura, o Estado acompanhar essas pessoas, permitir que elas tenham acesso a lazer, tudo isso favorece uma situação de minimizar, tá, a questão do crime. É óbvio que a punição vai acontecer. Na sociedade, principalmente ocidentais, a punição acontece. Agora, essa punição, ela também tem degraus. Enfim, dependendo do tipo de crime, é isso? Então, quando se fala em socializar uma pessoa que cometeu um crime, depende muito do grau de envolvimento. No caso dos mais jovens, por exemplo, eu acho sim razoável que os mais jovens, essa questão inclusive da penalidade após 16 anos, 16 acima, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, assim, muitas vezes o jovem se envolve no crime, tá? Porque são geralmente muito vulneráveis, certo? Então eu acho que a educação é importantíssima. É óbvio que quando o Estado for punir alguém, é porque vai chegar numa situação insustentável. O ideal seria isso. Não você punir um jovem porque cometeu um crime, jogá-lo dentro de uma cadeia, jogar dentro de um lugar que possa estar recluso, ele pode sim, de alguma maneira, ser influenciado de forma negativa. Tá? Então, o sistema de reeducação, de trazê-lo para a escola, ou de acompanhamento do Estado, eu acho extremamente importante. A educação, de fato, não tenhamos dúvida disso, é o que de fato pode minimizar o efeito da sociedade violenta que nós temos. Tá? Punições têm que existir? Tem sim. Mas primeiro pensa-se em dar oportunidade, tirar a vulnerabilidade das pessoas, sejam elas mais jovens ou mais velhas. O Brasil investe mais de 40 mil por ano em cada detento
dos presídios federais, eles investem apenas 15 mil por ano com cada aluno do ensino superior. Isso é quase um terço do que eles investem com os detentos. Ou seja, o Brasil prefere muito mais investir na punição do que na educação, o que seria muito melhor criar jovens que pensam do que jovens que agem na criminalidade para conseguir aquilo que quer. Desvio e crime são duas situações que fazem com que o Brasil ande para trás. Porém, se o governo investisse mais em educação, talvez eles não precisassem investir tanto nessas celas que estão superlotadas pelo Brasil. Eu já tive colegas que foram presos e foram soltos logo porque ou eles eram de menores e não tem lei para eles, ou a lei não é tão severa para os que são de maiores. Desvio gera crime. Bom, esse foi o meu posicionamento sobre o tema. O crime e o desvio social são duas coisas que podem ser evitadas com a melhoria na educação. Quando o governo realmente se voltar para as escolas, o jovem vai ter mais vontade de estudar e esse desvio vai ser evitado, evitando assim também futuros criminosos. As punições atualmente não estão servindo para nada, porque o criminoso não é punido quando ele é preso. Ele está se sentindo livre para fazer qualquer coisa com qualquer pessoa. Porque, por mais que as pessoas denunciem, eles vão ser presos e logo após vão ser soltos, liberados, porque, querendo ou não, as cadeias estão muito lotadas e não tem espaço para colocar mais criminosos. Ou então, os criminosos ficam livres na rua para fazer o que bem quiserem. Ou seja, se nem a punição está funcionando, se a punição não está funcionando, o caminho realmente é a educação. Então, o caminho para uma sociedade e o Brasil melhor vai ser sempre a educação. De acordo com a teoria sociológica, alguns fatores facilitam o desvio, a começar no próprio processo de socialização, a existência de sanções fracas, a não compreensão total de normas por parte dos atores sociais, a execução injusta ou corrupta da lei, entre vários outros motivos. O que devemos entender é que nem sempre o fato de haver um conjunto de punições e sanções, sejam elas físicas, econômicas, religiosas e também sociais, nem sempre são suficientes para garantir que não haja desvios de comportamento na sociedade. A minha opinião sobre a punição ou a educação é assim, eu sou muito a favor da punição. Se bem que a educação ela é fundamental para poder alienar e ajudar as pessoas a seguir um caminho correto, para poder mostrar o certo, o errado, entendeu? Mostrar um caminho. Mas certas pessoas não fazem questão de seguir o caminho da educação, se desviando para esse lado ruim, que é esse, assim, como posso dizer, assalto, roubo, as coisas erradas, crimes, entendeu? Elas acabam cometendo crimes. Aí que pra mim, nesse momento que entra a punição, porque eu acho que deveria ser uma coisa mais severa, entendeu? Regras mais severas, porque geralmente esses bandidos fazem coisas erradas, né? Acaba matando um pai de família, rouba idosos, fazem tudo que é errado e não pagam pelo seu crime. Se pagam, não da maneira correta, não do que eles merecem de verdade. Então, na minha opinião, eu sou a favor da punição. Enfim, galerinha, hoje o nosso programa termina por aqui, mas semana que vem a gente tem mais com o assunto idosos.
diferença entre idades. É isso aí, tenha uma boa tarde.